Três estudantes acabaram sendo invocados em um novo mundo, e um deles, que é o nosso protagonista, ganhou aptidão para magia de cura e passou por um treinamento bem rígido com a líder da equipe de resgate, para assim aprender a fortalecer o seu corpo e a se tornar uma máquina. E aí galera, eu sou o Natsu e no vídeo de hoje nós vamos acompanhar a parte 1 do anime Chiyumaho no Machigata Tsukai Kata. Lembrando que o nome do anime sempre está na descrição do vídeo. A história começa com uma breve introdução dos alunos mais populares, sendo Inokami Suzune uma delas, juntamente com Ryusen Kazuki, e temos também nosso protagonista chamado Usato Ken. Em um dia chuvoso, o jovem Usato acabou esquecendo seu guarda-chuva, e quem chegou pouco tempo depois foi justamente a Suzune, juntamente com Kazuki, que ofereceu seu guarda-chuva para o protagonista. Apesar de Kazuki ser popular, o jovem garoto acabou ficando admirado pelos dois mais populares acabarem falando justamente com ele, que se sentiam excluídos por ali. No caminho para casa, apesar de ver os dois bem próximos um do outro, Usato descobriu que apesar dos dois andarem sempre juntos, era apenas porque eles faziam parte do conselho estudantil e não estavam namorando como os boatos diziam. Em certo momento, Suzune acabou perguntando o que eles pretendiam fazer quando se formarem, já que nem mesmo ela sabia o que queria fazer ainda. Logo depois, eles acabaram ouvindo algum tipo de sino, porém o jovem protagonista não conseguia ouvir, e no instante que ele se aproximou mais de seus novos amigos, um enorme círculo mágico acabou aparecendo repentinamente. Claramente já podemos imaginar o que aconteceu aqui, e os três foram arrastados para o novo mundo. Suzune estava completamente eufórica e ansiosa por isso, e eles estavam de frente para o rei, porém Kizuki acabou sendo bem rude em meio à situação. Basicamente, eles foram invocados para serem heróis daquele mundo, o que não é nenhuma novidade para ninguém aqui, eu imagino. E novamente, a mesma conversa de sempre de lutarem contra o Lorde, Demônio e etc. O que eu acho incrível é que os caras nunca cansam de trazer sempre a mesma história, e eu acho que tá na hora de inovar um pouquinho. Kizuki detestou essa ideia e foi totalmente contra o rei de início, porém eles não poderiam simplesmente mandá-los para casa agora, pois estavam desesperados buscando por ajuda. De repente, o rei se pôs de joelho na frente deles para implorar pela ajuda dos heróis, e Suzune perguntou como que o rei sabia que eles eram os heróis em si. Foi explicado então que o sino que eles ouviram era justamente o símbolo de que eles eram grandes heróis, porém como o protagonista não ouviu nada a respeito disso, ele percebeu que foi arrastado para isso tudo sem motivo algum. Eles então iriam ver que tipo de aptidão para magia que eles tinham ao tocar nessa enorme bola de cristal, e Suzune tinha aptidão para a eletricidade, já o jovem Kazuki tinha aptidão para a luz, o que era um grande achado. Já o protagonista acabou ficando chateado ao ver esse lado oculto de sua veterana, e finalmente chegou a vez dele, que no instante que ele tocou o cristal, ficou com um brilho verde que parecia até esmeralda. Porém, ao verem a expressão de Welcy, ela foi correndo dizer ao rei que Usato tinha aptidão para a extremamente rara habilidade de cura, e vemos uma pessoa se aproximando da sala do rei. Pela expressão de desespero deles, por algum motivo eles não queriam revelar para essa mulher que Usato tinha aptidão para magia de cura. Seu nome era Rose, e só sua presença já amedrontava o rei, e até o protagonista se assustou com ela também, e ao ver que os heróis não estavam ali, então ela simplesmente resolveu se retirar. Ela fazia parte da equipe de resgate, e enquanto saía, o jovem Usato perguntou sobre o motivo do cristal ter brilhado em verde para ele, e assim que ela ouviu isso, voltou imediatamente para o protagonista. Welcy tentou fazer o protagonista fugir dali em segurança, porém Rose foi imediatamente na direção dele, o capturando logo em seguida e o levando para um lugar diferente. Seus amigos então ficaram sabendo logo depois sobre o possível sequestro pacífico do protagonista, e ela queria treiná-lo justamente para também ser um usuário de cura, assim como ela. No instante que ele chegou no chalé que ele iria ficar, vemos que os rapazes treinados por ela eram um tanto quanto diferenciados, fazendo o coitado ficar simplesmente borrado depois de ver esses brutamontes. Havia outros dois com aptidão para usar magia também, porém eles estavam em outro lugar agora, designados para outro tipo de missão, e o coitado começou a ver sua vida passar diante de seus olhos de agora em diante. No dia seguinte, os dois heróis foram visitar o protagonista, e ele se lamentou por naquele dia começar o treinamento dos infernos dele. Kazuki finalmente havia concordado em ajudar naquele mundo, para que eles assim retornassem para casa, e logo que eles foram embora, Rose apareceu colocando terror no jovem Usato somente com sua presença. O primeiro dia de treinamento dele acabou sendo bem simples, e primeiro ele estava apenas sentindo como era a mana, além de ter que ler um livro enorme também. Já no outro dia, ele começou a correr até que seus músculos parassem de funcionar, mas foi logo curado por Rose e voltou a correr novamente. Conforme os dias foram passando, ele começou a ficar mais acostumado a correr, até que em certo momento ele percebeu que estava começando a criar afinidade com a magia.
dia. Ela então decidiu aumentar a dificuldade do treinamento dele, e 9 dias já haviam se passado até ele aprender a começar a usar a magia de cura para se curar sozinho. O treinamento dele agora era justamente fazer flexões, e cada vez que ele se cansava, ele usava sua cura para poder se regenerar. Rose revelou então que eles correm tanto durante o dia justamente para resgatar seus companheiros rapidamente no campo de batalha, e agora ele estava correndo com pesos também para dificultar ainda mais a sua vida. Quando ele percebeu que o almoço dele havia sido comido pelo careca, os dois começaram uma rixa entre eles, e novamente Kazuki e Suzune foram visitar o Sato, mas se admiraram a ver o tipo de treinamento que ele estava tendo com Rose. Ela colocou o dobro de peso do que tinha antes, e Suzune estava admirada com os músculos que o jovem havia criado. Uma escória da sociedade de repente questionou o jeito de Rose cuidar do protagonista, e era mais do que claro que se ela quisesse, ela acabava com ele naquele mesmo instante, e a intenção dela era fazer do protagonista seu braço direito. O Sato recebeu autorização para ficar um pouco com os heróis, e parece que aquele cavaleiro chamado Siglis era o mais forte do reino, e essa jovem dama era justamente Celia, a princesa daquele reino. Enquanto eles degustavam uma ótima torta, Kazuki comentou como estava sendo o treinamento deles dois, e digamos que Suzune acabou ficando admirada com o físico do protagonista agora. No começo, ele teve que resistir muito, mas agora o Sato estava acostumado com tudo isso, inclusive com o método de treinamento de Rose, e tudo o que ele queria era justamente ser útil para seus amigos no campo de batalha. O careca de antes levou o almoço do protagonista até ele, e já deu para ver que esses dois se davam muito bem depois de tudo o que aconteceu, e até mesmo os heróis decidiram ir para casa para treinar depois de se motivarem com o protagonista. Durante a noite, enquanto ele banhava, percebeu que realmente seu corpo havia mudado bastante, e se perguntou se ele por acaso tinha força mental bastante para o campo de batalha. Já na manhã seguinte, Rose levaria o Sato para fora da cidade, e era justamente para essa floresta repleta de monstros, e ele ficou encarregado de caçar um urso gigante prateado, e não demorou para ele ser arremessado para longe contra a vontade dele. Durante a queda, ele ativou sua habilidade de cura para amenizar os ferimentos, e depois de um tempo após ter pousado em segurança, ele repentinamente encontrou justamente com o monstro que era para ele derrotar. Claramente ele fugiria dali por ser muito maior do que ele pensava, e agora ele viu que todo aquele treinamento de corrida não foi à toa. Quando ele criou então coragem para poder enfrentá-lo, encontrou com outros dois, e não teve opção a não ser pular em uma cascata para poder sobreviver. Mais tarde, o jovem estava fazendo seu planejamento do que iria fazer nos próximos dias para poder derrotar o urso, e ao avistar alguns arranhões em uma árvore, se preparou para o combate, porém acabou encontrando com um coelhinho que estava ferido. Quando ele o curou, o pequenino começou a seguir o jovem Sato para todos os cantos que ele ia, e inclusive guiou o jovem rapaz até o covil onde os ursos descansavam. O Sato tomou um pouco de água daquele rio, mesmo sabendo que não estava muito boa, e não demorou para vermos ele com uma enorme dor de estômago, parecendo até que ele estava envenenado. O coelhinho então o guiou até uma fonte de água bebível de verdade, e ele começou a ficar apavorado ao sentir um monstro se aproximando, e era justamente uma serpente gigantesca, deixando até mesmo o protagonista apavorado. Nos próximos dias, ele continuou observando os ursos, e em um dia de chuva, o coelhinho estava fazendo de tudo para impedir que o protagonista fosse até onde os ursos estavam. Já em um dia mais calmo, logo que ele chegou no covil, avistou justamente o urso que ele precisava derrotar apagado da história, e percebeu que aquela serpente gigante apenas deletou os ursos por diversão, e não para comer de fato. Perto dali estava justamente o jovem bebê urso, e o sentimento que o protagonista sentiu nesse exato momento fez com que ele criasse coragem para enfrentar aquela cobra gigantesca por ter roubado sua presa. Na cabana, os heróis descobriram que o protagonista havia saído para a floresta para treinar, e apesar de Kazuki estar preocupado, Suzune mostrava bastante confiança em seu querido amigo, o Sato. O coelhinho de antes levou o protagonista até onde aquela serpente estava, e ele encontrou com o pequeno urso prestes a ser deletado da história. O Sato então iniciou uma batalha não somente por sua vida, mas também pela do pequeno urso, até que em certo ponto da luta ele teve seu braço completamente ferido por causa da serpente. Consequentemente, o veneno dela começou a fazer efeito nele, mas graças à experiência que ele teve recentemente, ele aprendeu a se curar desse tipo de coisa. O pequeno urso começou a ajudar o protagonista a lutar contra aquela cobra gigante, e com um belo golpe ele nocauteou a serpente, tentando finalizar a vida dela logo depois disso com todas as forças que ainda lhe restavam. Inicialmente pareceu até que ele tinha conseguido apagar aquela coisa da história, e o pequenino até mesmo se achegou ao jovem Sato depois disso, mas a batalha entre eles ainda não havia terminado. Conforme ele começou a elogiar negativamente Rose por ele estar ali, ela apareceu de repente para poder salvá-lo, e ele finalmente descobriu que o pequenino de antes era justamente o animal de estimação dela, que ela havia colocado somente para poder vigiá-lo. Ela pretendia intervir o mínimo possível, mas não teve opção depois que aquela serpente do Lorde Demônio apareceu, e ela era tão forte que nem mesmo uma unidade inteira seria capaz de derrotá-la, ou
Ou seja, com essa luta que ele teve, Rose aumentou ainda mais suas expectativas no jovem rapaz, e o pequeno urso agora estava pegado ao protagonista. E finalmente os dois foram salvos pela gorila que ele ofendeu recentemente, já vendo o inferno na Terra se aproximando. Mais tarde, ela disse a ele que havia se qualificado para poder estar ao lado dela no campo de batalha, e os outros dois usuários não obtiveram essa qualificação, e logo o exército do Lorde Demônio atacaria. O protagonista ainda teria um tempo para se decidir realmente, e logo depois disso avistamos o castelo do Lorde Demônio, com o mesmo dando uma ordem para sua lacaia preparar os exércitos para a batalha. Já em um corredor do castelo, ela acabou encontrando com esse jovem chamado Henry Luke, e vemos que quem criou aquela serpente demoníaca foi justamente ele, enquanto essa não via a hora de lidar com Rose. Como ela era comandante e não poderia estar na linha de frente, deixaria essa missão com o mago imortal das trevas, conhecido como Cavaleiro Negro. Na manhã seguinte, o jovem protagonista cuidava de seu novo companheiro, e inclusive do pequenino coelho também, e Rose apareceu dizendo que tinha conseguido a permissão para o urso ficar, mas ele teria que trabalhar também. No treinamento do Usato novamente, ele teria que passar por uma simulação de resgate carregando seu urso nas costas, e várias coisas apareceram para poder atrapalhar ele, já que era uma simulação real do campo de batalha. De repente, ele se viu sem forças, pensando que conseguiria pelo menos durar metade do dia, mas isso se deve justamente por causa do estresse mental dele, e ele precisava se acostumar com isso para poder ser mais útil no campo de batalha. Agora ele ficou encarregado de correr ao redor da cidade inteira carregando o urso consigo, e logo o mesmo viu suas frutas favoritas sendo vendidas e queria uma, e até que a lojista foi bem gentil com o protagonista e seu amigo. Já saindo dali, vemos que essa jovem bela dama estava de olho no protagonista já tinha um tempo, e repentinamente alguém começou a correr atrás de Usato, apesar de não ter resistência para isso. Depois de ser curado pelo jovem garoto, ele se apresentou como Olga Fleur, e ele era parte da equipe de resgate também, e era um dos outros que tinha afinidade com a magia de cura. Ele e sua irmã, na verdade, eram partes da equipe, e ele e sua irmã estavam justamente na unidade da cidade curando as pessoas que iam até eles. Fleur explicou um pouco para o protagonista como e por que Rose tinha aquele jeito dela de treinar seus soldados, e apesar disso tudo, ela era uma excelente pessoa também. Depois de se despedir do jovem médico, vemos o mesmo recebendo uma bronca de sua irmã, e por fim avistamos o protagonista conseguindo entrar no castelo com um urso em suas costas. Enquanto ele corria dentro do castelo, avistou finalmente a jovem Suzune, que não via a hora de poder tocar no pequenino, mas digamos que ela recebeu uma pequena rejeição, e até chegou a levar uma mordida amigável do pequenino. Até mesmo o protagonista passou por isso também, e ao ver que a mão dela estava machucada, ele tomou a atitude de curá-la, e pelo visto essa jovem dama estava demonstrando um grande interesse no jovem protagonista. Usato descobriu que Kazuki foi justamente praticar com algumas criaturas na floresta, e depois que ele retornar, será justamente a vez da jovem bela dama ganhar alguma experiência também. Depois de conversarem um pouco, Usato finalmente se despediu para poder continuar com seu treinamento, e finalmente a noite havia chegado. Ao encontrar com Rose, ele disse que queria treinar um pouco mais para se acostumar melhor, porém ele ainda assim havia tomado sua decisão, mesmo não sabendo lutar, e ele decidiu permanecer ao lado de Rose para ser alguém útil no campo de batalha. Claramente até mesmo Rose ganhou um pouco de admiração pelo protagonista depois de ele ter finalmente se decidido, e essa foi a primeira vez que ele realmente sentiu que fazia parte da equipe de resgate. Na manhã seguinte, ele descobriu que a jovem bela dama queria justamente ele como acompanhante para poder ganhar experiência na floresta. Se você está gostando e quer continuar acompanhando o resumo dessa obra, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. Foi uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!